Cristo, para sempre seja louvado. Dom Carmo Fredson falando, arcebispo da Arquidiocese do Sudeste e reitor do Instituto Teológico São João da Cruz, da Igreja Apostólica Vétero-Católica do Brasil Fidelitas. Amados irmãos e irmãs, você que nos acompanha através do jornal F5 Conchal, é tempo de se atualizar dentro de um projeto de evangelização. E nesta parceria de evangelização com a nossa Arquidiocese, vamos refletir com você sobre o ministério da palavra. Como ministros da palavra, como véteros católicos fidelitas que somos, nesta parceria de evangelização, queremos estar refletindo com você sobre este ministério tão importante que é a proclamação da palavra de Deus na nossa vida. Quando os evangelhos relatam o ministério de Jesus, ao se referirem à palavra, usam a forma explícita dos verbos ensinar e pregar. Mateus capítulo 4, versículo 23 e capítulo 9, versículo 35, dizem que Jesus em todas as cidades e aldeias ensinava e pregava a palavra de Deus. Pois, amados irmãos e irmãs, é função do ministro ordenado, do ministro de Cristo, ensinar e pregar a palavra de Deus na íntegra, sem distorção, pois a palavra de Deus ela não é para agradar o bem-prazer ou o ego de alguém, mas é para ensinar, é para mexer mesmo com as nossas misérias humanas, para que assim nós possamos nos tornarmos renovados na graça de Deus. Pois a palavra de Deus é para transformar a nossa vida. Jesus, em 3 anos e meio, ministrou o programa de ensino aos seus discípulos. Jesus, ele esteve o período de ensinar, de conversar com os discípulos que caminhavam com ele. João capítulo 17, versículos de 4 a 8. Ele lhes antecipou que o Espírito Santo lhes revelaria mais sobre a sua pessoa. Neste projeto de evangelização, nesta revelação de Jesus como pessoa, queremos falar que é a revelação do primeiro anúncio da palavra, ou seja, o querigma. João capítulo 16, versículo de 12 a 15. A igreja é quem dá continuidade ao ministério de Cristo. Ela é responsável em prosseguir, pregando e ensinando tudo que Cristo e os apóstolos deixaram como legado da fé. Sem modificações, sem diminuições ou acréscimos. Nós não podemos, de hipótese nenhuma, inventar mensagens que não sejam da palavra de Deus. Nós não podemos inventar mensagens que não sejam aquelas proferidas por Cristo Jesus. Pois nós podemos pregar, sim, anunciar Jesus, mas quem convence é o próprio Espírito Santo. Quem é que converte é o próprio Jesus. Quem é que salva é o próprio Jesus. Nós simplesmente, como ministros ordenados, ministros da palavra, somos estes anunciadores da notícia de Jesus. O Filho de Deus é, ao mesmo tempo, mensageiro e a mensagem central do Evangelho. Ele tem esta capacidade de ser o mensageiro e a mensagem central. Ele é a palavra e, ao mesmo tempo, é quem dá a palavra. Ele tem essa capacidade de, ao mesmo tempo, ser a palavra e se dar como palavra. Ele é o Logo eterno. É o profeta máximo, por meio de quem Deus comunica a todos os homens de todos os tempos sua palavra universal e eterna. A palavra de Jesus é eterna na nossa vida. Então, é muito sério. Para nós, véteros católicos fidelitas, é seríssimo a pregação da palavra de Deus
sem distorção. Nós não podemos distorcer a mensagem revelada do próprio Santo Evangelho. No princípio era o Verbo, o Logos, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículos 1 a 4. A palavra não era unicamente uma expressão de Deus. A palavra não era unicamente a expressão de Deus, e nem continua sendo. Pelo contrário, a palavra era Deus e continua sendo Deus. A palavra de Deus é muito mais que um som, um eco vazio e sem substância. Ela tem o poder de realizar, de criar o que expressa, subsiste em si mesma. O Pai é Espírito, sua palavra também é Espírito. O Filho é a substância espiritual da palavra que procede do Pai. Na plenitude da palavra do Pai está a plenitude de sua sabedoria e poder. A sabedoria, esta atitude da sapiência pode ser o ser encarnado no seio da humanidade. O Verbo, palavra, o Logos, palavra. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham através do jornal F5 Conchal, o querigma é a proclamação com autoridade e unção deste testemunho de Deus que foi revelado aos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo. Esta verdade não é um conceito, é uma pessoa que fala. Esta verdade é Cristo que se expressa. Quando alguém ouve a palavra, ouve a verdade e crê nela. Está recebendo a verdade, está recebendo Cristo por ouvir com fé. Gálatas, capítulos 3, versículo de 2 a 5. O querigma provoca e infunde a fé, vida, graça e poder. E assim nós possamos estarmos vivenciando este anúncio da palavra na nossa vida e que nós possamos ter na nossa vida esta mensagem revelada de poder de santificação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.